Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes neste momento que para a gente é tão especial, que é mais uma prestação de contas, agora relativa ao segundo quadrimestre. E inicio já me desculpando devido a problemas técnicos que tivemos. A gente vai precisar, teve uma ruptura de um cabo de fibra ótica, então a gente está fazendo essa audiência hoje, essa apresentação gravada. Porém, hoje mesmo ainda estará disponível para vocês no YouTube, ok? Então, do que a gente vai tratar hoje aqui, né? Como eu havia falado anteriormente, é um momento de prestação de contas, previsto na nossa legislação, né? Na nossa Constituição Cidadã, e depois, posteriormente, regulamentada pela Lei Complementar 141, que trata que o gestor público, no final do mês subsequente ao quadrimestre em análise, ou seja, né? A gente vai hoje conversar um pouquinho a respeito dos meses de maio, junho, julho e agosto. Então, até o final de setembro, a gente faz essa apresentação, né, pública que, infelizmente, nesse momento de pandemia, nós estamos fazendo de forma eletrônica, né? Então, o que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês, né? Segundo a Lei Complementar 141, que regulamenta o artigo 198 da Constituição, né? Então, a gente tem vários dispositivos dentro do SUS de controle social. A gente tem a Lei 81/42, que criou os Conselhos Municipais de Saúde. Nós fazemos audiências públicas quadrimestrais, uma prestação de contas quadrimestral. Temos as Conferências Municipais de Saúde e temos o Relatório Anual de Gestão, que daí já faz uma prestação de contas do ano todo, né? Então, hoje a gente vai falar especificamente do segundo quadrimestre. E o que a gente vai apresentar aqui? Um montante de recursos e despesas percebidas nesse período, né? Então, o que a gente recebeu e no que a gente gastou, as auditorias realizadas em face de execução no período e suas recomendações e determinações, e a oferta e produção de ações de serviços públicos cotejando com indicadores de saúde, ou seja, eu vou falar, olha, a gente recebeu tanto, a gente gastou tanto, a gente produziu tantos procedimentos e a gente teve um resultado assim, óbitos infantis, óbitos fetais, né? Então, porque não adianta nada eu ter recurso, eu desenvolver ações, se eu não tenho como produto o cuidado das pessoas aqui do nosso município, né? Então, nesse segundo quadrimestre, nós ainda desenvolvemos muitas ações ainda ligadas ao Covid, a gente ainda vivencia a pandemia, apesar de estar com hoje taxas decrescentes, mas a gente ainda está vivenciando, né? Mesmo por isso a gente está aqui, né? Eu tenho muito prazer em fazer as audiências presenciais, mas a gente ainda vai chegar lá. Então, o doutor Maurício, né, que é nosso diretor de planejamento, ele vai trazer para vocês essas informações mais de forma detalhada e no final a gente faz uma conclusão aí, né, uma análise junto com vocês, tá bom? Então, doutor Maurício, por favor. Bom dia a todos. Queria saudar a população de Itanhaém, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Tiago Cervantes, saudar os funcionários da saúde, que sempre estão a postos e não medem esforços para atender as nossas demandas, na pessoa da nossa querida secretária de saúde, doutora Guacira. E então, bom dia. Nós vamos começar a passar os dados, né, do quadrimestre, tá? Esse ano também é um ano muito importante, porque nós elaboramos o Plano Municipal de Saúde, que é para o próximo quadriênio, né? E importante porque nós estamos estabelecendo junto em oficinas, junto com os funcionários, com a população através de consulta pública e também com o nosso Conselho Municipal de Saúde, resgatando a conferência, a 11ª Conferência Municipal de Saúde, né? Então, foi um plano que está sendo construído, já foi construído de forma democrática e que para os próximos 4 anos. E isso não quer dizer, como ele é um plano dinâmico, a gente pode estar, ao longo desses próximos anos, de acordo com as necessidades, estar alterando, incluindo ações, revendo metas, revendo, enfim, a programação de cada ano. Tá ok? Nós vamos, então, passar para a apresentação
dos resultados do segundo quadrimestre. Tá ok? Pode passar. Pode passar. Então, a gente começa com a UPA, tá? Nossa unidade de pronto atendimento. Então, os procedimentos aprovados. No quadrimestre, nós aprovamos 266.315 procedimentos que foram realizados na UPA. Aí nós estamos aí com o número de pacientes atendidos, né? Então, está separado por clínica geral, pediatria, enfermagem, emergências e trauma. O maior número de atendimentos fica por conta da clínica geral, com 35.080. E aí o total desses procedimentos, desses pacientes atendidos, 49.031. Aí tem aí também embaixo a média de pacientes por dia. Então, nós estamos com uma média no quadrimestre de 399 pacientes dia. Pode passar. Ainda falando da UPA, a quantidade de atendimentos por município de origem. Se vocês observarem no quadro, a grande maioria, 96,60%, são residentes de Itanhaém. Depois vem os outros municípios, ela atendeu Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, São Paulo e outros municípios. Então, deu um total de pacientes atendidos de 50.757. Pode passar. A UPA, nós estamos vendo agora procedimentos de raio-x, tá? Então, nós temos no primeiro quadro o número de pacientes atendidos, que já tem aí marcado o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre. Então, nós estamos aí com maio 2.557, junho 2.688, e são os pacientes que foram para fazer exame de raio-x na UPA. 2.145 em julho e agosto 2.187. Aí os procedimentos de raio-x, ou seja, o paciente vai para raio-x, às vezes o médico solicita mais do que uma incidência, né? Então agora nós vamos para o total de incidências, né, de número de raio-x que foram tirados. Maio 4.160, junho 4.243, julho 3.971 e agosto 3.995. A média diária também tem aí, né, que é 134 em maio, 141 em junho, 128 em julho, 129 em agosto. Temos também a unidade, a UPA, que é a unidade de pronto atendimento pediátrica também, que agora durante a pandemia, quando a doutora Guacira assumiu, tinha esse problema do atendimento de pediatria na UPA. Então, foi separado, foi colocado lá junto ao Centro de Especialidade de Itanhaém, e tem dado certo, está caminhando. Então, os procedimentos começaram ainda no outro quadrimestre, em abril, e agora em maio tem os procedimentos de raio-x que foram realizados lá, que é 345 em maio, 233 em junho, julho 411, agosto 435. Esse é o número de pacientes na UPA de pediatria para raio-x. E o número de procedimentos, que eu já falei que são as incidências, em maio 513, junho 330, julho 570 e agosto 626. Pode passar. Ainda falando de urgência e emergência, SAMU regional. Então, o SAMU regional, ele tem as unidades de suporte avançado, tem a unidade de suporte básico, tem as motolâncias, tá? E tem a central de regulação. Então, todos esses procedimentos que foram aprovados no quadrimestre totalizaram 52.491. Você vê que aí é dividido aí as unidades de suporte avançado, né, que foi 506 procedimentos, a de suporte básico 620, a outra de suporte básico 742, 338, aí tem as motolâncias, os atendimentos, 44, 27, 80. Central de regulação foram 50.134. No atendimento pré-hospitalar, aí divide esses atendimentos do SAMU regional, que é clínico, neonatal, obstétrico,
de pediatria, de psiquiatria, trauma, e também tem um número que não foi informado qual o tipo de procedimento. O total de procedimentos pré-hospitalares foi 17.691. Continuando o SAMU regional, agora vamos do total de chamadas por município, né? Então, foi no município Pedro Toledo, Itariri, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. O maior número de chamadas foi de Itanhaém, com 17.691, seguido de Praia Grande, 11.348. O total de chamadas, 36.453. O tipo de chamada também tem dividido por tipo de chamada. Ligações de cidades não regionais, informação, regulação médica, transferência e internação, transferência sem regulação e trotes. Chama atenção ainda o grande número de trotes, né? 885. E o total de chamadas no período, 36.453. Pediria para a doutora Guacira, quando quiser interferir na apresentação para fazer alguma observação, fica à vontade. Agora vamos para os serviços contratados. Então, nós temos serviços que são contratados para atender determinadas demandas. Esta empresa, Centro Integrado de Diagnóstico, é para realizar tomografias, tá ok? Ela realiza que tipo de tomografia? Tá aí, tomografia de crânio, cervical, lombo sacro, de face, de membro superior, de tórax, membro inferior, abdômen superior, abdômen inferior, tomografia dorsal. O total de tomografias realizadas neste período, 196. Temos outra empresa, que é a Endonet Clínica de Endoscopia e Terapêutica. O que ela faz para a gente? Laringoscopia, endoscopia com biópsia, colonoscopia com biópsia, esclerose de esôfago, videolaringoscopia, broncoscopia. O total de procedimentos que a empresa realizou para a gente no período foi 150. Serviços contratados, Lorena Ribeiro. O que a Lorena Ribeiro presta de serviço para a gente? São exames de ultrassonografia, que vai desde obstétrica até de outros, que é abdômen superior, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata, etc. O total de procedimentos de ultrassonografia no período 2.350. Temos outros serviços que são contratados, que é a locação de equipamento de raio-x da UPA, manutenção preventiva e corretiva do aparelho de raio-x do SEMI, que é o Centro de Especialidades de Itanhaém, locação de digitalizadora e impressora para atender o SEMI e a UPA, manutenção preventiva e corretiva das câmaras de vacina e atendimento à vigilância à saúde, prestação de serviço de home care e locação de ventilador pulmonar em atendimento à demanda judicial, locação de equipamento CPAP e BIPAP, manutenção preventiva dos consultórios odontológicos, locação de cilindros de oxigênio e recarga de oxigênio em atendimentos aos serviços de saúde do município e locação de veículo em atendimento ao EMAD. Vamos agora para o laboratório municipal. O total de procedimentos aprovados no quadrimestre, no nosso laboratório, 195.858. Aí tem dividido tudo por os exames realizados, que ele faz bioquímica, hormônios, sorologia, hematologia, parasitologia, urinálise, microbiologia, bacteriologia, anatomia patológica, apoio. Então, esses são os exames que são realizados, os tipos de exame, com o maior número de procedimentos para bioquímica, 135.179. Vigilância à saúde. Os procedimentos aprovados na nossa vigilância no quadrimestre, 996. Continuando, o laboratório municipal. No laboratório municipal, tem aí
as solicitações de exames por unidade. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia do que cada unidade solicita de exames, tá? E esse total foram 210.790. Se você for dividir as solicitações de exames por departamento, então a atenção básica é 114.013, a UPA 64.456, a atenção especializada 15.327. Isso são as solicitações de exames no quadrimestre. E outros, que é laboratório, Visa, SESMIT, 16.994. Vamos para os procedimentos aprovados da atenção especializada. Então, o que engloba a atenção especializada? O Centro de Especialidades, o CAPS 2, o CESCRIM, o CEL, o CMR, o CINE, a fisioterapia, o SED, Central de Transportes, CAPS-AD, CAPS-I. O total de procedimentos que todos esses serviços da rede especializada produziram, 91.214 procedimentos. Com o maior número de procedimentos foi pelo Centro de Especialidades, com 25.319, seguido da Central de Transporte, com 22.679. Aqui é só fazendo um comentário que a fisioterapia, devido à pandemia, eles criaram as cartilhas de exercícios na própria residência, então os pacientes puderam continuar fazendo a fisioterapia através desta cartilha que os profissionais da fisioterapia elaboraram, para eles fazerem em casa esses exercícios, né? Então, facilitou bastante para os pacientes. Aqui a gente também aparece o CAPS 2, como a gente está já chegando no número bem menor de contaminação por Covid, a gente começa o quê? A retomar as atividades nas unidades. Então, aqui a oficina realizada no Hospital Dia com usuários do CAPS. Então, todas essas atividades de grupo estavam suspensas durante a pandemia. Então, estamos retomando, logicamente, que gradativamente. Programa de IST, AIDS e hepatites virais. Então, tem aí, no período, nós realizamos 5.810 testes rápidos. Então, esses testes que foram realizados na atenção básica, maternidade, laboratório Cine e em ações extramuro. Então, aí tem dividido aí os testes rápidos para HIV, para sífilis, para hepatite B e hepatite C. Também distribuídos nesse período, preservativos masculinos, femininos e sachê de gel lubrificante. Também teve, nós mantivemos o projeto de prevenção de IST com os profissionais do sexo, fazendo visita nas casas, né? E no segundo quadrimestre foram visitados 6 casas e ao longo dessas visitas foi informado sobre prevenção, transmissão, de tratamento pré-exposição, vacina contra hepatite B e teste rápido. Durante essas visitas, profissionais do sexo recebem preservativos masculino e feminino. No mês de junho, foi realizada também palestra no CAMP para 106 adolescentes, tá? Todos receberam orientações e foram informados sobre teste rápido, tratamento de IST, locais de distribuição gratuita de preservativos em nosso município. Em julho também foi feito o testagem de HIV, sífilis, hepatite B e C na Clínica de Reabilitação Primeiro Passo, localizado no bairro do Rio Preto, tá? Em parceria com o CAPS-AD. 30 usuários foram testados. Aqui tem uma foto do programa IST, AIDS e hepatites virais. Esse aqui é um encontro que foi no hospital regional, tá? Tratando sobre o projeto de redução da sífilis congênita. Então, tem vários convidados aqui da DRS 4 e o pessoal do nosso serviço e do hospital regional. Agendamento externo. Tá? Então, no segundo quadrimestre, nós totalizamos, foi agendados consultas externas. Essas consultas onde que é? No AMI Praia Grande, AMI Santos, HGA, tá? AMI São Vicente,
Então, qual o total aí de agendamentos? 33.127. E o total de exames, 2.098. Chama atenção também o número de pessoas que faltam, né? Que nas consultas, 791 faltaram. E nos exames, 546. Aí, o que acontece aí, né? Porque essas consultas são para especialidades que a gente não tem no município, né? E também para exames que nós não temos aqui no município. Se começa a faltar constantemente essas pessoas, o que acontece? Eles começam a diminuir o número de vagas disponíveis para o município. Então, a gente sempre está orientando o paciente a não faltar nessas consultas que foram agendadas e às vezes levou bastante tempo para se conseguir. Agendamento de transporte. Então, a gente tem carro para onde? Que tem que levar paciente, às vezes para exame, às vezes para procedimento. São Paulo tem 2 horários. Santos, 2 horários. Tem hemodiálise Santos, Casa da Esperança, demanda especial, carro para registro, carro adaptado, ambulância e veículo com suporte de O2. O total de pessoas transportadas no período, 11.998. Aí tem as faltas também aí, que totalizaram, dos 11.998, teve 254 faltas. Vamos aos procedimentos da atenção básica, que foram aprovados no quadrimestre, tá? A atenção básica compreende o quê? As unidades de saúde, né, que são em número de 10, o EMAD e a Academia de Saúde. Né? A Academia de Saúde, por enquanto, não está tendo procedimento, porque foram suspensos. Então, o total de procedimentos aprovados na atenção básica, 221.251. Aí nós temos algumas fotos das atividades realizadas no quadrimestre. Então, tem a ação conjunta entre agentes de endemias e agentes comunitários de saúde dos bairros, tem reunião para tratar de tuberculose, tem outra reunião de tuberculose, tem a vacinação, tem agosto dourado, que se refere à promoção da amamentação, tem a reunião no social aí. Então, essas foram algumas das atividades que nós fizemos. De novo, tem ali a questão da amamentação no agosto dourado, uma foto aqui da unidade do centro e outra do Loti. O slide não está acompanhando a fala. Nós tomamos um antes. Isso. Então, está a unidade do centro e a unidade do Loti. Próximo. Tem aí a semana de conscientização da dengue, tá? O pessoal saindo pelo bairro, fazendo prevenção, conversando com os moradores. Próximo. Tem aqui a reunião do planejamento. Aqui foi quando nós fizemos as oficinas e reunião com o conselho para tratar do Plano Municipal de Saúde, tá? São as oficinas e reuniões. Pode passar. Agora, programa de saúde bucal. Então, nós temos aí 14 equipes de saúde bucal, tá? E o programa, isso na atenção básica. E na especializada, nós temos o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Lá tem o quê? Endodontia, que é tratamento de canal, periodontia, que é tratamento de gengiva, semiologia, que é diagnóstico bucal, principalmente dando ênfase a diagnóstico de câncer bucal, pacientes especiais. Também tem cirurgia bucomaxilofacial. Aqui está a produção, não está batendo o slide de novo, volta um pouquinho, é isso. Aqui está a produção da saúde bucal. Na atenção básica, que seriam as equipes de dentista que estão nas unidades de saúde, da atenção primária, então o número de consultas no quadrimestre, 4.536, e o número de procedimentos realizados, 7.741. Na rede especializada, que seria o CEL, deu um total de consultas, 997, e o número de procedimentos, 2.792. Pode passar.
Agora nós vamos específico para vigilância à saúde. Pode passar. Setor de combate às endemias, né? Aí está uma descrição do que se faz dentro do combate das arboviroses, que seria dengue, zika, febre amarela e chikungunya. Então, eles fazem visita a imóveis, né? Faz bloqueio contra criadoras quando começa a detectar casos confirmados naquela região, né? Então, eles bloqueiam por quarteirão ali devido a tentar não proliferar a doença. Tem ponto estratégico e tem ponto especial. O que seria um ponto estratégico? Ponto estratégico é os locais que têm muitos recipientes que possam acumular água e futuros criadores, que seria ferro velho, locais de reciclagem, borracharia. E os imóveis especiais é onde tem grande rotatividade de pessoas, tipo os prédios públicos, cinemas, shopping. Aí, o que eles fazem de atividade? Nebulização portátil, que é a aplicação de inseticida quando há casos confirmados de dengue ou suspeitos, né? Zika, febre amarela e chikungunya. E tem as ações educativas que eles desenvolvem também para conscientizar a população sobre a prevenção dessas arboviroses. Aí tem o Plano Municipal de Combate às Arboviroses, né? Então, quais são as atividades que são previstas? Agente comunitário de saúde faz visitas a imóveis, também os agentes de endemias também estão trabalhando em conjunto com os agentes comunitários, tá? Aí começa a ter nós estamos mostrando no primeiro quadro os imóveis que foram trabalhados, né? Os que estavam fechados, as recusas e o total de visitas. Então, foram visitados pelos agentes comunitários 8.340. A gente combate endemias, né? Tem o total de visitas a imóveis, né? 7.428. Quantos bloqueios com criadores foram feitos? 9.840. Só que assim, a gente olha, tem as residências trabalhadas e tem as que estão fechadas. Como é um município que tem muita casa de temporada, o trabalho fica bastante comprometido porque tem muito imóvel que está fechado, então não tem como realizar. Tem a nebulização portátil aí, total 3.595. Aí, por quadrimestre, tem os pontos estratégicos que foram atendidos, 149, e os imóveis especiais, 127. Total de imóveis visitados, 29.479. Setor de combate a endemias, ações educativas. Quais atividades que são realizadas? Reunião específica, foi o número de 6, eventos, caminhada, campanha de mobilização, roda de conversa, stand e outros. Foram realizados 2 eventos, e utilização de materiais, cartazes e outros, 329. Percentual de imóveis visitados. Trabalhados, 45%, fechados, 53,9%, e recusa, 1,1%. Vocês veem que o que predomina aqui é imóveis fechados, né? Mais de 50% dos imóveis que foram visitados estavam fechados. As fotos mostrando as ações do setor de combate a endemias. Tem aqui a reunião de planejamento de ações, visita a imóveis e bloqueio por agentes comunitários de saúde e agentes de endemia, ação Jardim Oásis em julho, divulgação das ações com carro de som, catatreco no Soarão e Jardim Oásis, semana de conscientização da leishmaniose em agosto. Continuando na vigilância, aí tem os dados da epidemiológica, né? As doenças de notificação compulsória, os resultados de maio a agosto. Então, os agravos notificados, total de casos suspeitos, então deu total de 1.751. Aí vamos lá, o que está predominando aqui? Dengue, né? 551 casos, tá? E depois, aí tem os outros agravos que também tem que ser notificado. Aqui está hanseníase, leptospirose, sífilis congênita, que foi 1, acidentes com animais peçonhentos, 13, aí vem meningite, rubéola, sarampo, que não teve nenhum caso, hepatites virais, 9, IST, 33,
Tuberculose, casos novos, 27. Então, o total aqui deu 635. Maurício, me dá licença só de fazer uma parte. Aí eu estou vendo a dengue, né? Vocês viram o decréscimo dos casos, né? E confirmados já, né? Então, a gente teve 359 casos confirmados em maio e eles vêm caindo, em agosto foram apenas 2. Isso não quer dizer, gente, que a gente não tenha que continuar com as ações de promoção e prevenção a essa arbovirose, né? Então, a gente sempre faz um apelo, né, de ter estratégias dentro da nossa casa mesmo, né? De ter um dia de verificar recipientes e sempre manter esse cuidado. Hoje, a dengue não é mais uma epidemia, é uma endemia. Então, muitas vezes, né, a gente vê, agora a gente não está mais com dengue, olha lá, caiu de 359 para 2, mas a gente faz um apelo à população de manter as ações de prevenção, né? Sempre zelando pela descarte de inservíveis, né, que é o nosso maior problema em Itanhaém, né? A gente ainda, né, não é um município verticalizado, que a gente tem muito em couve, em ralos, ainda no nosso município, a maior parte dos criadouros a gente encontra inservíveis, são aqueles objetos que acabam ficando no quintal. Então, a gente traz um apelo, tá, para durante o ano inteiro a gente persistir nas ações de prevenção, tá bom? Continuando, a parte de divisão de vigilância epidemiológica, aí tem os dados, né? Vamos lá, nascidos vivos, isso é ocorridos no município, né? No Hospital Regional, 840. Dos nascidos vivos, residente, 433, tá? Aí tem os nascidos vivos com peso abaixo de 2,5 kg, tem mãe adolescente, tem número de consultas de pré-natal, então de 1 a 3, de 4 a 6, 7 ou mais. O que chama atenção que a maior número já é de gestantes que fizeram um pré-natal, que é o que a gente recomenda, né, com 7 ou mais consultas. Então, 341 foram com consultas de pré-natal de 7 ou mais. Então, fazendo uma observação, né, quando a gente fala que a gente tem que cotejar as ações com os resultados, a gente verifica que, depois a gente vai seguir aí falando um pouquinho, os óbitos de menor de 1 ano, né? Então, hoje a gente tem uma cobertura bem próxima de 75%, né, de gestantes que fazem mais de 7 consultas, né? Mas aí o Maurício vai falar aqui para vocês a questão da mortalidade infantil, né? Então, não adianta nada a gente também fazer um monte de consultas de pré-natal, né, se a gente não tem o resultado de ter uma diminuição de óbitos infantis ligados ao pré-natal, porque o óbito infantil ele pode estar ligado ao pré-natal, né, e questões de assistência ao parto, que são as maiores causas, né, que a gente chama de afecções perinatais, e assim como acompanhamento dos bebês até 1 ano. Então, depois o Maurício vai falar aqui, mas já adiantando, Maurício, para não ficar perdido, né? Óbitos menores de 1 ano. Então, nesse quadrimestre, nós tivemos 3, né? No acumulado do ano, eu acho que chega a 7. Então, é um número inferior ao ano passado, que no mesmo período deste ano eram 8. Então, por que eu queria destacar? Porque a gente sempre tem que ter esse olhar de cotejar aquela produção que a gente tinha falado anteriormente, né? Então, eu estou vendo aí que eu tenho ainda uma cobertura bem interessante, bem razoável de consultas de pré-natal, e eu estou tendo um resultado, né? É lógico que o óbito infantil ele pode estar ligado também à assistência ao parto e à puericultura. Porém, como a gente sabe que a maior parte dos casos está ainda ligado, né, ao controle na gravidez, então a gente fica feliz, né? Gostaríamos de ficar mais felizes ainda, né, Maurício? A gente não ter óbito infantil nenhum. Porém, a gente está com óbito a menos do que no mesmo período que o ano passado, tá bom? Queria destacar isso. E também destacando também que em 2019 o cenário foi terrível para a questão da taxa de mortalidade. Nós alcançamos uma taxa que nunca tínhamos alcançado tão alta, né? E reduzimos drasticamente já o ano passado,
né? Ficamos num dígito na questão da taxa, e esse ano também vamos repetir, para que a gente pense em sempre estar mantendo pelo menos aquilo e diminuindo, não aumentando, tá? Está tendo um trabalho aí na atenção básica com a questão do matriciamento em pré-natal, está tendo uma atenção também especial na questão da atenção, na questão assistência ao parto e puerpério. Então, vamos caminhar só para comemorar, né? Aí tem aqui outros dados que são a mortalidade materna, nesse período não teve nenhuma, né, mas nós já estamos acumulando 2 casos de mortalidade materna, sendo um por Covid. Aí tem os óbitos em mulheres de idade fértil, residentes, tá? 21 total, óbito de mulher com câncer de colo de útero, 4, e com câncer de mama, 6, né? E teve um grande problema na questão do rastreamento de câncer de colo de útero e mama durante a pandemia, porque além de, às vezes, as mulheres não procurarem o serviço, também muitos exames foram suspensos, então, e o próprio tratamento, então isso comprometeu muito a questão da assistência com relação a esse tipo de neoplasia. Próximo, divisão de vigilância epidemiológica, as atividades, tá? Aí tem os... Tá certo? Tá. Óbitos causa indeterminada de residentes investigados no serviço de verificação, 18, óbito por doenças cerebrovasculares, 41, óbitos por diabetes, 35, óbitos por doenças hipertensivas e infarto do miocárdio, 33, e óbitos por Covid, 95. É bom a gente salientar aqui que esses tipos de óbito, se você faz um acompanhamento na atenção primária, né, muitos podem ser evitados, tá? De doenças cerebrovasculares, de diabetes, de doenças hipertensivas e infarto. Então, são um tipo de morbidade que, se nós tivermos um acompanhamento, ficou muito prejudicado, né, durante a pandemia. Estamos retomando essa questão. Pode diminuir bastante esses números. Maurício, novamente aqui, né? A gente vê o decréscimo de óbitos por Covid, né? Então, a gente saímos de maio, né, de 40 casos para 10, né? E, novamente, eu gostaria de reforçar, isso é lógico, a ação do empenho que a gente está fazendo com a imunização, que eu acho que depois a gente vai falar, né? Da imunização, é um destaque que eu faço nesse segundo quadrimestre, né? E, portanto, houve essa queda, mas, novamente, a exemplo da dengue, né? A gente tem que seguir com as medidas, né? De proteção, as medidas de prevenção, etiqueta respiratória, uso de máscaras, né? Então, eu queria novamente também fazer um apelo à população, né? Para o uso de máscara, né? É uma síndrome respiratória, né? Cuja principal forma de transmissão é aérea. Então, assim, então é importante ainda essa manutenção dos protocolos. Esse quadrimestre as escolas abriram, né? A gente está tendo um impacto nesse sentido, não em número de casos, né? Mas em número de comunicantes. Então, a gente toda uma situação de um novo desafio para nós nesse quadrimestre, para cada caso, né, confirmado de uma criança, a gente levar toda essa sala para a quarentena. Então, os casos confirmados não aumentaram, porém, os casos de quarentena, que a gente julga de comunicantes, né, aumentou. Então, o que a gente gostaria de reforçar, né, a questão dos protocolos sanitários, quer seja nas escolas, no comércio, né, que isso é muito importante, né? Você está dentro de uma sala de professores ou uma sala de reuniões com uso de máscara, preservando do que seja possível, né, a distância de um... a sua chance de ser contaminado é muito maior. Então, a gente faz também um apelo, né, a todos os espaços coletivos que persistam na questão dos protocolos sanitários para prevenir
o Covid. E a gente, assim, graças a Deus, a gente fica muito feliz, a gente está tendo esses decréscimos, né? Porém, novamente, não podemos descuidar, tá bom? Atividades e ações da vigilância, tá? Então, tem as inspeções, são 486, as inspeções programadas, 397, atendimento a denúncias, 59, coleta de amostra de águas para o programa ProAgua, 87, e solicitação de outros órgãos, delegacia, promotoria, 30. Atividades e ações da vigilância sanitária. Então, as denúncias protocoladas estão aí. Contra estabelecimentos de alimentos foram 19, farmácias e drogarias 1, serviços de saúde 8, criação de animais 17, falta de higiene e lixo em residências, terrenos, sucatas e vias públicas 4, Covid-19, descumprimento de protocolos de prevenção e de fase vigente 26. Então, o total de denúncias protocoladas foi 75. A apreensão de animais de grande porte. Então, isso aí tem uma empresa que faz isso para a gente, que é Rancho Rafael Góes Fortune. Então, animais apreendidos no segundo quadrimestre, 7 equinos e resgatados 7. E aí tem os 0 bovinos, não foi apreendido nenhum bovino, só os bovinos aqui, não foram. Lembrando que essas ações hoje são de responsabilidade, né? A gente está num processo de transição para a Secretaria, né, do Planejamento e Meio Ambiente, né? Vamos agora para a prestação de contas do segundo quadrimestre, se refere a toda a receita e despesa em todas as ações que nós acabamos de apresentar, tá? Então, aqui, ó, nesse quadro, diz respeito à receita da Prefeitura de Itanhaém, tá? Então, aí tem a composição com os impostos, né? Que é o ITR, que é o IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, tem as multas e juros de mora de impostos, de dívida ativa e dívida ativa de impostos. Então, o total, no primeiro quadrimestre, foi R$ 53.278.863,42. E o acumulado para o segundo quadrimestre, veja bem, esse número do segundo quadrimestre não é só do segundo quadrimestre, a gente acumula, tá? Juntando o primeiro quadrimestre com o segundo, deu R$ 94.008.713,71, tá? Aí vem as transferências da União, que é a cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, tem cota parte do ITR, que é Imposto Territorial. Então, e também aí tem outras transferências que é do Estado, essa da União e tem a do Estado, né, que também é do ICMS, IPVA e IPI. Então, o total de recursos federais e estaduais acumulado no segundo quadrimestre, R$ 74.162.712,34. Receita total, somando a receita dos impostos arrecadados pela Prefeitura, mais as transferências da União, mais as transferências do Estado, no segundo quadrimestre totalizou R$ 168.161.426,05. Agora nós vamos para a receita da Secretaria de Saúde. O que entrou na Secretaria de Saúde especificamente? Aí tem aí para o segundo quadrimestre, e aí nós dividimos para atenção básica, atenção média e alta complexidade, que é ambulatorial hospitalar, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão e enfrentamento Covid. O total acumulado para o segundo quadrimestre, R$ 15.252.206,66. Isso é o que entrou da União. Ainda do Estado é a dose certa, projeto verão e diabetes. O total do Estado acumulado para o segundo quadrimestre, R$ 725.148,90. Tem transferência de outros municípios. O que seria essa transferência? Como o SAMU nosso é regional, a Praia Grande, o município de Praia Grande repassa para a gente para ajudar no custeio do nosso SAMU, que é regional, né? E é R$ 360
mil, no segundo quadrimestre está acumulado em R$ 720 mil, tá? Tem recursos judiciários, para o segundo quadrimestre foi 8.278,97, aí tem aí o total judiciário que é o mesmo, outras receitas para financiamento da saúde e outras receitas do SUS. Então, qual foi o total geral acumulado para o quadrimestre? R$ 16.766.951,03. Agora, nós vamos para as despesas da Secretaria Municipal de Saúde. Qual é a fonte do recurso? SUS. Até o segundo quadrimestre, R$ 16.766.951,03. De recursos próprios. Então, aí é o recurso que a gente coloca, que nem diz o outro, do próprio bolso. Então, está acumulado em quanto no segundo quadrimestre? R$ 54.616.442,25. Então, o total que está acumulado até o segundo quadrimestre de despesas da Secretaria, R$ 71.383.393,58. Aí nós vamos fazer uma descrição simplificada dessas despesas, tá? Então, do recurso que entrou e desse total de despesa de um pouco mais de 71 milhões, com o pessoal, que seria RH, e encargos, acumulou para o segundo quadrimestre R$ 43.728.200,19. Com consumo e serviços de terceiros, R$ 27.055.666,37. Despesas de capital, que seria investimento que seria compra de equipamento, reforma de unidade, então isso seria investimento. O total acumulado para o segundo quadrimestre, R$ 598.527,02. Qual o total? Então, até o segundo quadrimestre, o total de despesas foi de R$ 71.383.393,58. Agora, o que chama atenção aí, por um preceito legal, o município tem que investir em saúde pelo menos um mínimo de 15%, né, da sua receita. O que está acontecendo? No primeiro quadrimestre foi investido 28,94% da despesa foi pago com recurso próprio. E no segundo quadrimestre já subiu mais um pouco, 30,34%. Então, é bem complicado, porque os recursos oriundos do federal, que é o Ministério da Saúde, e estadual, eles bem ainda abaixo do que a gente espera, tá? E tendo que o município comprometer mais do que o dobro do que é o preceito legal, né? E nós fechamos o quadrimestre com esses 30,34%. Quer comentar alguma coisa, doutora Guacira, a respeito disso? Não, isso já é tradicionalmente, né? A gente já sabe, né, a dificuldade de financiamento do SUS, né? Então, apesar da gente saber que o custeio ele deve ser tripartite, a gente sempre, quando vai montar um serviço, a gente sabe que 70% desse custeio serão recursos do município, né? Então, frente a uma pandemia em que a gente tem um impacto econômico muito grande, e considerando, então, aí, né, que a maior parte dos recursos são próprios, a gente imagina, então, a dificuldade, porque, né, da arrecadação, e a gente ter um incremento nessa receita disponível, né, para os serviços. Então, acaba tendo, nesses 2 últimos anos, uma situação histórica de desfinanciamento do SUS ter se aprofundado, né, quando ainda aumentou-se a demanda pelos serviços de saúde. Então, são desafios, né, que nós, historicamente, já enfrentamos e que não deve nos desanimar, né? Estamos aí para... nas instâncias interfederativas, né, sempre lutando por um incremento de recursos. Temos também as emendas parlamentares, que no que se refere a investimento, tem nos ajudado muito, né, porque a gente acaba concentrando realmente os recursos próprios mais para as ações de custeio, e o investimento a gente fica realmente
na expectativa desses recursos externos, né, via principalmente federais, para a gente dar conta dos investimentos, né? Agora, finalizando a questão das despesas, né, aí tem uma divisão aí, pode... Volta um... Acho que é o seguinte, não é? É o seguinte, vê o próximo. Isso. Aqui nós dividimos por subfunções. Então, aqui dá para saber quanto se gastou com cada setor, né? Tem a atenção básica, tem a especializada, a rede de urgência e emergência, assistência farmacêutica, vigilância à saúde e outras subfunções. Outras subfunções seriam o quê? As obrigações patronais, processos judiciais, isonomias, aluguéis, impressões, auxílio alimentação, auxílio moradia, indenizações e restituição. Está incluído nessas outras subfunções. O que acaba a gente colocando maior porcentagem de recurso é ainda na rede de urgência e emergência, seguido da atenção básica e depois da especializada, ok? Agora são as emendas parlamentares. Então, as emendas parlamentares, a gente acaba tendo um pouco mais de recurso para, que nem a doutora Guacira acabou de falar, para investimento, porque dentro daquele recurso que a gente tem do próprio e o que vem do Ministério do Estado, acaba a maior parte sendo comprometido na questão de custeio mesmo, tanto de RH como de insumos, né? Então, a emenda parlamentar vem aí dando a gente respirar um pouquinho, né? Não atende toda a demanda, mas ajuda bastante. Então, aqui nós estamos discriminando os recursos que foram recebidos, 240 mil, do deputado Samuel Moreira, tá? Que é para aquisição de equipamentos para atender a rede básica. Então, assim, as emendas, elas vêm com um destino certo, tá? Então, cada emenda já vem marcando, aí, ó, é para isso, é para custeio, é para investimento, ok? Então, essa do deputado Samuel Moreira, 240 mil reais, é para aquisição de equipamentos para atender a rede básica, tá? Aí tem a discriminação do que está sendo comprado. Tem uma de 200 mil do deputado Arnaldo Faria Sá, que é para aquisição de equipamentos para atender a rede especializada, o CAPS. Tá? Tem outro de 800 mil, deputado Cauê Macris, construção do Guapurá, quer dizer, a obra está em andamento. 150 mil do deputado Caio França, aquisição de equipamentos para atender a fisioterapia e CMR, tá? Está abrindo a licitação para a compra. No próximo, 300 mil da deputada Rosana Vale, tá? Aquisição de equipamentos e material permanente para atender a rede de urgência, a UPA. 250 mil, deputado Alexandre Leite, aquisição de equipamento e material permanente para atender a rede básica, USF Guapiranga, Loti e Suarão. Tá? E está a relação do que está sendo comprado. De emendas é pouquinho, mas está ajudando, né? Agora nós vamos entrar no específico Covid-19, tá bom? Para a gente passar aí como é que está a atual situação. Vamos começar com os recursos recebidos e despesas, tá? Tem uma lista enorme aí, que depois esse material vai ser disponibilizado no site, então vocês podem depois estar analisando, tá? Que eu não vou falar item por item, mas esses recursos são oriundos da onde? É federal, né, que é a maior parte do recurso, estadual e do Poder Judiciário. Então, assim, independente de toda essa discriminação, nós vamos com um resumo desse quadro. Então, o que aconteceu? Em 2020, se vocês olharem o quadro de baixo, aí está discriminando o que veio de receita do Judiciário, do Estadual e do Federal e próprios, que foi bem pouquinho, 11.550. Então, o total de recursos que entraram para a situação de emergência da pandemia, R$ 10.679.793,39. Tá? Nós terminamos o ano de 2020 com que saldo? Um saldo de R$ 7.441.250
R$1.222. Quando chegou ao final de dezembro de 2020, esse recurso, ele foi feita a transposição desse recurso para o próximo ano, então a gente está podendo gastar esse recurso, tá? Inclusive, já estamos utilizando desde o início do ano e até 30/4 tinha se gastado, ainda tinha R$4.451.538,34. O saldo atual, nós temos ainda, desse recurso de 2020, R$2.989.711,88. Eles podem continuar sendo gastos até 31 de dezembro de 2021. Aí tem os recursos. Se o ano passado entrou mais de 10 milhões, esse ano já o negócio foi diferente. Engraçado que esse ano foi o pior ano da pandemia, né? E no pior ano da pandemia, o que entrou de recurso federal e estadual e do judiciário foi R$ 987.619,73. Quer dizer, entrou aí menos de 10% do recurso todo de 2020, tá bom? Então, as despesas até 31/8, com esse recurso, foi R$ 9.383,20. Por quê? Porque nós estamos gastando ainda, primeiro, aquele recurso de 2020, para depois começar a utilizar esse recurso aqui. Um quadro aí com um resumo dos casos de Covid de maio até agosto, tá? Então, o total de casos, 5.741, confirmados, 2.015, descartados, 3.727, recuperados, 1.914 e óbitos, 101. Então, tem a divisão de vigilância epidemiológica, que faz reunião quinzenal para avaliação dos óbitos Covid, tá? Tem a realização de monitoramento diário de pacientes internados e avaliação e acompanhamento de surtos em diversas instituições. Essa realização de monitoramento diário não é só de pacientes internados, tá? É de pessoas que estão suspeitos, são casos que confirmados, mas que estão na residência, tá? Os contactantes. Então, quando a doutora Guacira assumiu a secretaria, achou de suma importância que tivesse um monitoramento, uma comissão que se voltasse para essa questão do monitoramento Covid. Está dando muito certo na região metropolitana. Só 2 municípios estão fazendo isso, realmente, que é Santos, com uma empresa contratada, e Itanhaém, e tem dado bons resultados, né? Então, dando destaque um pouco a essa equipe de monitoramento, o que acontece? O Covid, ele tem a questão do isolamento, né, para os casos confirmados, e da quarentena. Então, muitas vezes a pessoa chegava na UPA, tinha o caso confirmado, mas era ainda um quadro leve, e era orientada a ficar em casa, e se houvesse agravamento dos sintomas, procurar uma unidade. Mas muitas vezes a pessoa, ela ficava, nossa, eu tenho que ir para casa e ninguém vai me assistir, e daí só quando, às vezes o caso já estava muito grave, quando essa pessoa resolvia procurar o serviço de saúde. Então, a gente montou uma equipe que é coordenada por uma médica, infectologista, a doutora Loma, e ela recebe as notificações, é um trabalho em conjunto entre a vigilância epidemiológica e a atenção básica, em que, recebendo as notificações, eles têm planilha por unidade de saúde da família, e daí eles monitoram o isolamento dos casos confirmados, assim como a quarentena dos casos comunicantes, né? Então, realmente, é um trabalho que está sendo bem interessante, bem efetivo, porque muitas vezes a gente já consegue interferir no curso da doença antes que ela tenha um desfecho muito agudo, que as pessoas cheguem na UPA já no estado de uma complexidade muito maior, né? Então, diariamente ou a cada 48 horas, essa equipe liga para as pessoas, né? Principalmente as com PCR, teste rápido confirmado,
né, para ir fazendo esse monitoramento dia a dia, antes que a situação se atinja uma complexidade maior, né? Então, está sendo bem efetivo mesmo. Vamos falar um pouco da vacinação. Volta um slide, por favor. A questão da vacinação, né, assim, a melhor cenário que nós temos atualmente, né, principalmente com Itanhaém, como o segundo município que mais vacina na região metropolitana dos 9 municípios, só perde para Santos. Primeira dose é o primeiro. Na primeira dose é o primeiro. Mas isso não tem grande importância. O que a gente deve ressaltar mais é o empenho da equipe, né? Não teve sábado, domingo, feriado, não teve sol, não teve chuva, nada impediu que essa campanha, que a vacinação fosse, progredindo do jeito que está. Então, logicamente que todo o pessoal, tanto da gestão e principalmente o pessoal que está lá na ponta, fazendo essa vacinação, fazendo acontecer, a gente só pode dar os parabéns. Né? Não tem como, são os que estão mais, assim, efetivamente... teve aquela fase da pandemia que nós falamos assim, nossa, como é que o pessoal de UTI, de hospital aguenta, né? Agora nós estamos naquela fase perguntando assim, como é que esse pessoal da vacina está aguentando? Porque é muita demanda e é bastante trabalho, mas eles estão lá seguindo firme. Então, meus parabéns, nossos parabéns aqui da gestão da Secretaria para todos esses funcionários, tá? Então, aqui, esse panorama do quadro diz respeito só até agosto, né? De maio a agosto. Então, o total de doses foi 93.753, de primeira dose, 63.620, segunda dose, 28.017 e dose única, 2.116. Lógico que isso aí já avançou bem mais, vai continuar avançando com a imunização da totalidade da população. Já estamos vacinando adolescentes, já estamos na terceira dose de reforço para idosos e agora para profissionais de saúde. Então, a gente está muito alegre com isso, né? Queria novamente aqui, né, aproveitando esse canal de comunicação, fazer um apelo para as pessoas pegarem a carteirinha e dar uma olhadinha o aprazamento para a segunda dose. Né? A gente está próximo de 90% de cobertura para a primeira dose e próximo de 60% para a segunda dose. Mas a gente tem uma preocupação que a gente faz reuniões semanais para ver ainda os faltosos. A gente está percebendo que a gente ainda tem muitos faltosos para essa segunda dose. Então, a gente pede, né, a gentileza, o apoio de cada um de vocês, dá uma olhada na carteirinha e verifique o prazo que foi constatado lá. Lembrando que, né, então, a Coronavac, ela continua o intervalo 28 dias, a Pfizer, houve uma alteração que eu queria destacar. Antes, o intervalo entre as doses eram de 12 semanas, agora ela foi reduzida para 8 semanas, tá? Então, é uma situação que a gente queria destacar. E a AstraZeneca ainda permanece 12 semanas, tá bom? Nesse quadrimestre, a gente ainda não tinha começado a terceira dose, né? Ou a dose complementar. Mas também a gente gostaria de falar, né, que até 70 anos foi livre demanda, vocês poderiam comparecer a qualquer unidade, e agora no site está aberto, já que a população de 60 anos mais é uma população maior e o nosso empenho também é que não haja filas. Então, hoje a gente já está disponível, né, no site para agendamento da dose suplementar para 60 anos mais, tá bom? Então, é isso, é um recadinho só para o pessoal da segunda dose, que ainda não tomou, procure a unidade de saúde, né? Hoje a gente tem 3 postos no turismo, ali a CMTC e a antiga unidade do Belas Artes. Fiquem atentos, né, ao site da Prefeitura, porque às vezes a gente tem um cronograma, a depender do que a gente recebe de vacina, de doses, a gente vai mudando um pouco a logística, né? A gente procura concentrar essas segundas doses no geral, né, no turismo. Essa terceira dose a gente está concentrando mais no CMTC e para adolescentes no Belas Artes, mas isso pode ter variação a depender da plataforma de vacina que a gente recebe. Então, fiquem atentos, entrem sempre no site, que todas as informações estão lá,
certo? Muito obrigada. Queria encerrar essa audiência agradecendo a presença da dona Vera, do Conselho. Essa não falta em nenhuma audiência. Essa mesmo. Parabéns, viu? Parabéns, dona Vera, e ela cobra da gente que tem... Cadê a audiência? Vamos fazer audiência e vou na audiência. Ela não falta. Dona Vera é uma conselheira sempre atuante. Agradecer a presença da Denise também, do Núcleo de Educação Permanente, também membro do Conselho. Do Eric, nosso assessor de gabinete, da secretária. Todas as horas. Ok? E agradecer, geral, todos os funcionários da saúde que sempre estão empenhados em tentar oferecer o melhor possível em termos de serviços de saúde para o município. Exatamente. Agradecer ao senhor prefeito pelo apoio também, e principalmente a nossa secretária aqui, que ela é incansável. Muito obrigado. Eu só queria concluir, né, falando que assim, nesse segundo quadrimestre, pelo que vocês viram ainda, a gente segue muito focado na questão do combate à Covid. Os atendimentos programáticos, eles aos poucos estão retornando, tá? Então, a gente já tem uma agenda nas unidades que estavam bem restritas, aos poucos, né, conforme a gente vai fazendo análise, seguindo o plano de contingência, a gente está restabelecendo. De forma regional, nós tínhamos suspensos, né, as cirurgias eletivas no HRI. Esse mês nós estamos retomando, né, não faz bem parte dessa prestação de contas, mas é interessante a gente apontar, né, que os atendimentos programáticos tiveram início já nesse último quadrimestre que a gente relatou, do atendimento programático, aos poucos a gente vai, algumas ações ainda permanecem, né, como ainda a UPA infantil, ela permanece ainda em outro local, atendimento em outro local, né, foi uma ação que a gente tomou de forma temporária para a liberação da ala Covid e não Covid dentro da UPA. Nós julgamos que ainda seguiremos dentro desse arranjo e aos poucos, né, a gente tem uma expectativa de superar essa crise sanitária, que eu acho que é a maior, né, desse século e, portanto, a gente ainda segue um pouco focado nisso, mas com muita esperança que a gente possa retornar cada vez mais, nós todos, né, a 100% do nosso atendimento programático. Muito obrigada pela atenção de todos.